Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui num ambiente um pouco diferenciado, né? No Greatcast ou X-Greatcast, né? Os meninos não gostam de chamar X-Greatcast não, mas X-Greatcast, já vai lá no Instagram, né? Fomos concedidos e abençoados por esse espaço aí. Hoje estamos aqui com um convidado especial. Vou deixar ele contar um pouco sobre quem é ele, né? E vocês vão entender no decorrer aí do podcast. Seu Sérgio Vilaça. E aí, meu jovem, como é que você tá? Firme e forte? Tudo certo, Guilherme. Seu Sérgio, quem que és tu, meu jovem? Eu costumo dizer que Sérgio Vilaça é imagem e semelhança do Criador. Amém. Eu sou marido da Alana Vilaça, pai de 2 generais do Reno, o Arthur e o Bernardo. E sou sócio-diretor da WS Corporation, uma incorporadora de empresas com mais de 20 empresas incorporadas, com múltiplos 9 dígitos de faturamento acumulado ao ano. Tá vendo? E é engraçado, né? Uma primeira coisa que eu identifiquei com o Sérgio é que a gente é mineiro, né? Mineiro com mineiro quando junta e Já corta as palavras, né? Já sai alguma coisa. Então, quando você não entender alguma coisa aí, a gente vai tentar converter, mas espero que vocês entendam. E outra coisa é que o Sérgio, por mais, né, que seja pai, um bom pai, os meninos dele, meninos bem desenvolvidos aí, a esposa dele muito educada, trata a gente muito bem, mas o Sérgio é um cara novo e que já vem traçando uma história empresarial, um empresário sensacional. Ele mesmo comentou aí, né, que mais de 20 empresas lá no grupo. E aí eu convidei ele, né, igual eu comentei, o Bora Brasil Cash é para a gente estar entrevistando gente de indústria, comércio e distribuição, empresas financeiras aí que permeiam o lado do comércio, mas também empreendedores que fazem nos incentivar a empreender mais e levar e gerar mais emprego para o Brasil como um todo. Então, você vai ver muitas dessas histórias aqui no Bora Brasil Cash. E, Sérgio, para a gente começar, né, para o pessoal entender um pouco sobre quem que é o Sérgio aí, vamos começar desde lá de trás. Né? Vamos começar da infância para a gente entender Com certeza. melhor quem foi o Sérgio, de onde é que o Sérgio veio, né? De onde que você veio, né? Lá em Minas fala isso, de onde você veio, sua família já nasceu de berço de ouro aí já, como é que foi a sua origem ali? Rapaz, eu nasci numa família de classe média, né? Tínhamos uma boa condição de vida, mas eu descobri ao longo dos anos, né, à medida que foi crescendo, que empreender talvez não era para mim. Então, quem me vê hoje, né, deve estar achando aí, pô, esse rapaz teve lá uma sucessão familiar, tá na empresa por conta da família, e não foi nada disso. Muito pelo contrário, se eu fosse olhar para a minha família, eu não tinha começado a empreender. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. O meu pai era bancário de um banco que eu não vou falar o nome aqui, mas quando eu tinha 7 anos de idade, com uma irmãzinha de 4 anos, o meu pai perdeu o emprego no banco. Ele já ocupava um cargo de relevância dentro desse banco e era a única coisa que ele sabia fazer da vida dele. Pensem em vocês aí que estão nos assistindo, olha só, o meu pai entrou no banco com 13 anos de idade como menor aprendiz. Naquela época podia trabalhar, né? Podia trabalhar, né? Era adolescente, cara. Como menor aprendiz, ele fez a carreira dele nesse banco. Então era a única coisa que ele sabia fazer da vida, pô. Afinal de contas, 13 anos, né? E quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai perdeu esse emprego. Diante dessa situação, eu que nasci e vivia, né, num lar de classe média, vi os meus pais passando dificuldade, a nossa família passando dificuldade mesmo financeira, de ter que ser apoiado pela comunidade, pela igreja, né, de ter que receber cesta básica, porque ele saiu com, lá em Minas a gente fala assim, com uma mão na frente e outra atrás. E não tinha o que fazer. Então ele teve que aprender uma nova profissão. Eu costumo dizer, Guilherme, que nesses momentos, cara, a gente vive pontos de inflexão. O que é isso? É quando você está ali na sua caminhada de vida, pessoal, profissional, que você chega num ponto de encruzilhada, no ponto de vista de que você tem 2 grandes caminhos a seguir e que você escolhe. E é nesse momento que minha família se encontrava ali. Meu pai tinha 2 opções. Ele tinha a opção de falar, poxa, ó céus, ó vida,
eu não sei fazer nada da minha vida e por isso eu vou viver de condição, né, de dependência dos outros, ou não. Ou eu vou levantar a cabeça, vou aprender uma nova profissão para poder romper, né, para poder conseguir trazer o sustento para dentro da minha casa. E aí eu aprendi duas coisas. Primeiro, dependência de Deus. É o reconhecimento e a confiança de que Deus pode mudar histórias. Isso eu aprendi com meu pai naquele momento de dificuldade. E um outro ponto, que se você quer, cara, de fato, se você quer, você vai lá e faz. Então, as pessoas que estão nos escutando podem estar vivendo esse momento, cara. Poxa, está num momento de dificuldade, num ponto de inflexão, de indecisão. O que eu vou fazer da minha vida, com o meu relacionamento, com o meu trabalho, com a minha profissão? Talvez elas estejam nesse ponto. E aí a questão é, você realmente quer fazer aquilo que está sentindo no seu coração para fazer? Porque se você quer, cara, você arregaça as mangas e vai para cima e não tem nada que te para. Não tem nada que para, cara. Exato. Tem uma das coisas que literalmente, nos momentos mais de baixa, quando eu passei, a primeira coisa foi conectar mais com o cara lá de cima, não tem jeito. E a segunda é a adrenalina, né? Que a gente fala, pô, não tem pra onde correr, tem que trabalhar. E vai pra cima. E literalmente as coisas começam a acontecer, né? Então foi isso. O meu pai escolheu a segunda opção que eu disse, levantar a cabeça, ir pro mercado e procurar aprender uma nova profissão para poder trazer sustento para casa. E foi no mercado de telecomunicações que ele encontrou essa oportunidade. Ele começou instalando as linhas de telefone. Naquela época, você comprava um número de telefone, cara. Pense só, hoje a gente está aqui em 2021 e se eu falar para você em pagar $5.000, $3.000 para ter um número, alguém aqui compraria? Isso é inconcebível, né? Mas naquela época era assim que funcionava, você tinha que comprar. E o meu pai era o cara que subia lá na escada, no poste, ia fazer a instalação dessa linha telefônica que o cliente comprou da operadora. E aí ele foi vendo, né, nessas andanças, estando muito presente na rua ali, mão na massa mesmo, né, no operacional, ele foi vendo que as pessoas viviam um momento de insegurança. Não é muito diferente de hoje, mas naquela época era tudo muito novo. Insegurança em que sentido? Insegurança com a sua casa. Nessa época, pessoal, se colocava caco de vidro em cima do muro. Pô, ainda tem muito na cidade interior, quem não faz isso, coloca prego, caco de vidro. Talvez se você tá aí numa capital, né, nos assistindo, nos ouvindo de uma capital, nem faça ideia do que é isso. Mas se colocava caco de vidro em cima dos muros das casas para poder proteger a residência de ladrões, né, de assaltantes. E o meu pai olhava para aquilo e falava, meu Deus, ele estava ali em cima do poste, né, da escada, né, no alto do poste, e ele via aquela situação. Muitas vezes ele via bandidos, né, ladrões, pulando de telhado em telhado e a polícia atrás correndo, sabe? E ele lá de cima assistindo tudo de camarote. E aí meu pai falou, poxa, isso daí é um mercado promissor. Que mercado? O da segurança eletrônica. Então meu pai, ele estava ali imerso no operacional, num trabalho novo para ele, mas ele estava o quê? Ligado. Antenado. Viu a oportunidade. Para enxergar oportunidades. Aí eu falo, ô Guilherme, um dos grandes aprendizados que eu tive logo cedo ali com meu pai, foi que se você tem um olhar atento a oportunidades, cara, você rompe na vida. E aí se você tem esse olhar atento a oportunidades, tem uma mentalidade empreendedora e está disposto a colocar a mão na massa, irmão, não tem como. Não tem como não ter sucesso, não tem como não ter prosperidade, não tem como não se tornar um milionário, cara. E vai embora. É a junção disso, de um olhar para enxergar oportunidades, da mentalidade empreendedora e da disposição para colocar a mão na massa. Então o meu pai, ele enxergou essa oportunidade no mercado de segurança eletrônica, começou a fazer alguns pequenos cursos,
logo pediu conta dessa empresa de telecomunicações para poder montar o seu próprio negócio. Orientado à parte de segurança residencial, né? A parte de segurança residencial. E você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha de 7 para 8 anos, né? Então ele ficou pouco mais ou menos de um ano nessa empresa de telecomunicação e já foi logo empreender. E aqui começa a história do meu pai com o empreendedorismo, uma história de superação, uma história de altos e baixos e uma história que poderia ter me desanimado a empreender. Por quê? Quem já quebrou de logo de cara já, quando é assim? Exatamente, ô Guilherme. Na história fica tudo muito romântico, né? Tudo muito lindo. Mas não é assim que as coisas funcionam na prática, cara. O meu pai viu sim a oportunidade, ele sim tinha a mentalidade empreendedora, ele sim estava disposto a colocar a mão na massa, mas nem sempre isso basta. Começar é muito fácil. Tu começa sempre, né? Toda segunda-feira, várias pessoas aqui começam a academia, começam um projeto saúde, projeto saudável, projeto alimentação, não sei o que. Tá sempre o quê? Começando. É muito fácil. Mas e o continuar? E o acabar, né? E o concluir. Então eu digo que são os 3 Cs, cara. É começar, continuar, concluir. Não adianta só começar. Não adianta só começar e continuar. Sabe aquelas pessoas que sempre deixam pontas soltas? Pô, eu nunca conclui nada? Eu mesmo, há um tempo atrás, eu tinha tanto domínio comprado, tanto projeto lá no Google Drive, de vários nomes que eu já tinha começado. Eu falei, pô, essa história não vai para lugar nenhum, não. Tudo bem que eu aprendi, tudo bem que eu absorvi, né, mais repertório, que me dá experiência para os projetos de hoje, mas, cara, não tem jeito. A questão de acabativa, ela é literalmente muito importante. Com certeza. E como é que funciona isso na prática, tá? E depois eu faço um paralelo com a história do meu pai. Começar, muita gente começa, né? Porque tem uma boa ideia, consegue colocar aquela ideia num papel, vira um projeto e consegue tirar esse projeto do papel e virar um negócio. Puxa, fui pro mercado, comecei a ganhar um dinheirinho. Mas onde é que está o problema? Ela entra no continuar. E aí para continuar, cara, não basta ter só boa intenção, não basta ter só boa ideia. Para continuar tem que se capacitar. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, não está disposta a investir nela mesma, no autoconhecimento, na capacitação técnica. E por isso não consegue continuar. E o concluir, então? Por que as pessoas não concluem? Porque elas não se conectam a novas pessoas. É o poder do network. Se você quer subir do patamar de luta, né, de execução, que é o continuar, e passar para o patamar de concluir, você precisa de uma pecinha, que eu brinco que é a pecinha de Lego, que só o outro pode te dar. Exato. Você precisa de pessoas para poder ir mais longe. Você precisa de pessoas para poder concluir projetos. Sozinho, cara, você pode até começar, você pode até continuar, mas dificilmente você vai concluir. E vai longe, né? E vai longe, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu com meu pai. Ele começou. Boa intenção, disposição, cara batalhador, ele me ensinou isso, mas ele não conseguiu continuar. Não se juntou com gente? Ele não teve a capacidade de buscar tudo aquilo que ele precisava para poder dar continuidade. Então ele pecou na gestão da empresa, talvez ele pecou em contratação de funcionários, ele pecou na gestão financeira do negócio. E olha que ele era banqueiro, viu? Ou melhor, trabalhava em banco. Exatamente. Então ele não buscou se capacitar para poder conseguir dar conta de dar continuidade no negócio. Então ele quebrou uma, quebrou duas, quebrou 3 vezes. Foi empresa que quebrou por conta de falta de venda, empresa que quebrou porque o sócio traiu, deixou ele com a dívida, sumiu do mapa, empresa que quebrou porque funcionários entraram na justiça, ou seja, não fez uma boa contratação, né? Não fez uma boa amarração da relação entre empresa e funcionário. Quebrou várias vezes. E eu, criança, adolescente,
Eu cresci vendo meu pai batalhador, homem de Deus, tendo várias e várias decepções com o empreendedorismo. E aí o que que uma criança que toda a vida foi proativa, eu sempre fui proativo, cara. Você buscando ali fazer as coisas. Irmão, meu primeiro negócio foi com 9 anos de idade. Eu conto isso, as pessoas duvidam e eu vou lá e comprovo. Tá aqui, ó. Não, é também, pô. Eu e o meu vizinho, tinha um vizinho, né, de muro mesmo, de casa, e ele tinha uma garagem vaga na casa dele. Eu virei para esse vizinho, era no boom da época da criação de animaizinhos de estimação, que eram os ratinhos, os hamsters. Hamster. Exatamente. E aí a gente pegou essa garagem e começou uma criação de hamster. Brother, 9 anos. Meu vizinho tinha 10. Nós dois juntos começamos a criar hamster. Mas o negócio dava tanto filhote, mas tanto filhote. Quando pensa que não, velho, 9, 10 anos. A gente tava fornecendo para todos os pet shops da região. Todos os pet shops. E não parou por aí não, tá? A gente viu que muito cliente final comprava os ratinhos lá do pet shop. E aí a gente começou a ir no Mercado Central de Belo Horizonte. A gente comprava os brinquedinhos dos ratinhos, as gaiolas. E revendia também. E revendia o upsell, né? E revendia para o cliente final. Então a gente tinha 2 canais de distribuição. A gente vendia para revenda, que era o pet shop, e vendia direto para o cliente final. Isso com 9 anos, sem ter a menor ideia do Só que pela tava emoção, fazendo. né? Só pelo calor de... É aquele negócio que às vezes está no nosso subconsciente, que tem aquela vontade interior, tem aquele porquê interior, mas a gente não sabe e faz por gostar, né? E até às vezes por querer ter uma renda ali e não ficar dependendo dos pais. Com certeza, então eu sempre tive esse bichinho do empreendedorismo dentro de mim, sabe? Sempre enxergava oportunidade, já fui designer gráfico, ganhava dinheiro assim, aprendi tudo na marra, já tive revenda de peças de informática, então percebi que uma das empresas do meu pai tinha acesso aos distribuidores de peças de informática. Eu ia lá, pegava, começava a fornecer na escola onde eu estudava. Quando pensa que não, eu tive que ter uma empresa no meu nome, ainda adolescente, para poder fornecer máquinas, computadores para a escola, para o novo laboratório que estava sendo inaugurado, sabe? Então sempre tive o empreendedorismo dentro de mim, mas por conta das decepções que o meu pai teve, eu olhei para aquele negócio e falei, o quê? Esse negócio não é pra mim não. Eu não vou ter empresa não. E foi aí que eu busquei ter a dita estabilidade. Saquei. Entrei na universidade, engenharia elétrica, na Universidade PUC Minas. PUC Minas. Lá Me no formei. Coração Eucarístico, é? Coração Eucarístico, Coração Eucarístico, lá de exatamente. BH. Quem é de BH que tá assistindo aí, conhece lá os bares de BH, né? Maior capital com bar per capita do Brasil. Então, PUC Minas, uma grande universidade, inclusive a minha entrada na PUC Minas foi um grande milagre, porque os meus pais não tinham condição sequer de pagar a matrícula para eu ingressar nessa universidade, tampouco, né, de me conceder essa continuidade dos estudos. Então já foi um grande milagre conseguir entrar na PUC com uma bolsa, com auxílio, para vocês terem ideia, com auxílio da assistência social, cara. Eu entrei na PUC, engenharia elétrica, me formei em engenheiro eletricista. Logo no segundo período eu precisava ganhar dinheiro e aí eu fui lá e consegui um estágio. Fui pulando de empresa em empresa, entrei em multinacionais e acabei fazendo uma carreira em multinacional, ainda estudando. Quando eu me formei, poxa, tô aqui, ó, me formei, tenho diploma, sou engenheiro, eu cheguei ao ápice. Qual que era o ápice? Da estabilidade. Já tô formado. Agora eu realizei o meu sonho. Sou um engenheiro eletricista, tenho uma carreira, um emprego seletista numa multinacional. Já cresci 6 vezes aqui dentro dessa multinacional. Aumentos salariais, crescimentos de cargos verticalmente. Em apenas 2 anos, pô, sou um prodígio. Vou morrer aqui nessa multinacional, cara.
Não tem o que me tira daqui. E aí você ficou quanto tempo lá nessa multinacional, depois que você saiu da faculdade? Peraí, você já, dentro da faculdade, você já havia começado a mexer sim, com ela como estagiário? estagiário? Como estagiário, depois fui para um processo de trainee, né? E aí tinha acabado de formar, tinha tudo para ser o quê? Efetivado como engenheiro. Já tinha sido promovido 6 vezes, cara, em 2 anos. Então foi um crescimento muito rápido. E era multinacional de quê? Trabalhava com que empresa? Era indústria de rastreadores veiculares. Na parte de eletrônica. Você vê que é engraçado, né? Que desde criança a sua vida vem permeando a parte de automação residencial, automação industrial, ou seja, a parte de hardware, né? A parte de tecnologia, que provavelmente está aí em volta a você hoje, mas que foi desde quando seu pai começou a mexer, né, com a parte de automação residencial, foi quando você começou a vender produto de informática para as escolas. E um detalhe, né? Eu não comentei isso lá na hora não, mas eu peguei do SESC, que é o seguinte: você viu que ele comentou que ele começou a fornecer para a escola, mas antes ele começou a vender no tete-a-tete para os alunos. Com certeza. Ou seja, não é hoje eu vou montar um e-commerce e já vou vender e faturar milhões por dia. Vou montar um negócio local que eu vou começar a vender muito e distribuir para... Não é assim, gente. Você vai começar, vai vender. Eu já passei com um negócio meu, passei 3, até mais meses sem vender nada. Nada, sabe o que é nada? E aí, à medida que você vai passando, as coisas vão andando e o bem conspira para o bem daqueles que amam o cara lá em cima, né? Então, quer dizer, isso aí, você precisa de uma evolução para ter a capacidade, né? Até aquela hora você comentou também, né, que eu ia falar sobre a parábola dos talentos e das virgens. Não adianta você querer, você precisa ter a capacidade para receber a oportunidade. Sim. Né? E a capacidade só vem com muito suor. E é isso que você vem traçando ao longo da sua vida. Chegou na multinacional, evoluiu bastante, e aí? Chegou lá e quis virar diretor, não? Pois é. Cara, carreira apontada, né? Apontada, não tinha dúvidas de que seria uma carreira promissora. Você já era casado na época que você estava na faculdade? E é exatamente esse o ponto. Eu estava 6 meses casado, 6 meses você casado, já saiu da faculdade, recém-formado. Então eu me casei antes de formar, 6 meses. Interessante. Recém-casado, recém-formado, com uma carreira brilhante, promissora, né, projetada mesmo, ascendente, mas infeliz. O bichinho do empreendedorismo não saiu de dentro de mim. Mas você estava infeliz na época ou você estava, beleza, tá continuando aqui, tá razoável? Como é que estava o seu sentimento como pessoa e como futuro pai, né? Não sei se sua esposa já estava grávida já. Não estava grávida, mas eu tinha tudo para poder estar feliz da vida, saltitante, né? Explodindo de alegria. Mas, cara, quando bate algo dentro de você e você já enxergou o outro lado, o que eu quero dizer com isso? Eu, Sérgio, por mais que eu tentasse afastar isso de mim, por conta das experiências lá da minha família, lá dos meus pais, eu vi esse lado do empreendedorismo, né? Eu estive na linha de frente. E eu digo, Guilherme, que quando você vê algo, você não consegue mais desver. Ponto. Começa a gerar desejo e sonhar. Em algum momento, se aquilo ali ardeu no seu coração, em algum momento você vai ser tocado. E talvez esse toque, essa transformação interna seja tão grande, mas tão grande que você não consegue se conter. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a namorar muito novo, né? Fiz um relacionamento forte, duradouro com a minha esposa, né? A minha atual esposa, que na época era namorada. Nós éramos adolescentes, começamos esse namoro. Então minha esposa, ela vivenciou essas decepções do meu pai. Ela vivenciou tudo que eu passei, os sentimentos que foram gerados, as dificuldades, ela vivenciou tudo isso. E aí a grande surpresa foi que um determinado dia, eu lá recém-casado, recém-formado, com essa carreira na multinacional, eu cheguei em casa e algo explodiu dentro de mim, a ponto de eu sentar com a minha esposa e falar: amor, eu estou infeliz no que eu estou fazendo. Mas como assim? Poxa, você tem uma carreira brilhante, você é um cara brilhante, tem tudo para poder estourar nessa multinacional, né? Seguir cargos de diretoria, executivo. Por que você está infeliz?
eu tô infeliz, amor. Eu quero empreender. Ela mexia com esse negócio também de automação, com a multinacional lá, trabalhava com vocês, Minha não? esposa também era engenheira eletricista. Ah, tô falando com você. Mas eu falei com ela, ó, quero empreender. Mas ela trabalhava na mesma empresa, não? Não, e aí ela já assustou. Pô, mas você quer empreender? Beleza, né? O que você quer fazer? Falei, amor, quero empreender. E mais, eu quero empreender e vai ser com o meu pai. Ó! Vai resgatar o sonho dele lá. Fala pra gente aí, pessoal, ó, vocês que estão nos vendo, ouvindo, se fosse você, lá no lugar da minha esposa, o marido teve uma experiência, né, terrível com empreendedorismo dentro de casa, ela, né, que no caso você acompanhou esse seu marido durante todo esse período, né, de ver o fracasso da família, a dificuldade, e aí ele tá lá com uma carreira fantástica, recém-casado, recém-formado, começando a vida, né, como casal, e ele vira para você e fala que vai empreender e vai ser com o pai dele. O que você ia achar? Nossa senhora. Fala aí, Guilherme. Pelo amor de Santo Cristo. Aí ela vai falar assim, onde é que eu fui enfiar meu pé? Meu Deus. Mas tá bom, né? Vambora. Já que já casou, vambora pra cima, né? Mas foi exatamente isso. O que aconteceu? Eu vim de um processo de namoro, então eu via lá o fracasso, né, as tentativas do meu pai, e à medida que eu fui amadurecendo, né, fui vivenciando esse lado de multinacional. Pegando expertise, né? Eu fui pegando expertise, então eu fui aprendendo como é que uma empresa de fato funcionava. E aí, antes, eu olhava para o fracasso do meu pai e tinha só o lado sentimental da parada. O que é isso? Poxa, meu pai não dá certo mesmo. É um sentimento. Uhum. Eu acho que o meu pai não dá certo mesmo. Uhum. Só que quando eu fui adquirindo conhecimento, eu comecei a ter discernimento. Ah, não deu certo por causa daquilo, não deu certo por causa disso. E aí é o que? É o conhecimento, que é você adquirir informação, é o discernimento, que é você saber separar aquilo que é bom do que é ruim, do que você absorveu de conhecimento. Então eu tive conhecimento, agora eu tenho discernimento. E tem o ápice dessa parada, Guilherme, que é o quê? Sabedoria. Então eu entendi que a sabedoria era colocar em prática, executar aquilo que você discerniu que era bom. E aí olha só o que aconteceu. Eu estava na multinacional, eu tive discernimento do que era bom, do que você tinha que fazer para uma empresa dar certo. E aí agora eu precisava de quê? De sabedoria para poder pegar esse negócio do meu pai, que tinha tudo para dar certo, e fazer ele de fato dar certo. Perfeito. Galera, só um ponto aí. Quem se identifica com a história do Sérgio, que passou por algo parecido, seja com experiência em casa, com que o pai tentou empreender e que não deu certo, e que talvez você traga esse trauma para sua vida até hoje, né? Você já adulto aí, falar, não vou empreender não porque meu pai não deu certo, ou que também você... Escreve aí, deixa nos comentários se você ainda é CLT, se tem aquela chaminha de vontade de empreender, mas tem medo, tem receio de que aquilo pode dar ou não certo, né? E que às vezes ainda está até bloqueado por alguma experiência, seja própria ou seja com a família que não tenha dado certo no empreendedorismo. Deixa nos comentários aí que a gente pode tentar ajudar. E aí o Sérgio vai dar algumas dicas aí agora de como ele trouxe esse conhecimento que virou discernimento e sabedoria, porque é uma coisa também... Muita gente tem obesidade mental, né, Sérgio? Pô, conhece, faz curso, aquela bagunça toda e nada de transpiração, nada de colocar em prática. Eu é engraçado que eu sou uma pessoa que, se eu tiver comprado, acho que eu só comprei um curso na vida até hoje, véio. Porque a maioria eu pego no YouTube ali e já saio fazendo. Eu sou meio, eu não sei nem se é a palavra certa, não, se é o jeito certo, não, mas eu pego e saio fazendo, entendeu? E vai dando bagagem, vai dando calor na mão, isso é bom. Mas aí, continuando, né, te interrompi. Como é que você chegou a esse ponto de pegar a sabedoria e começar a replicar ao empreendedorismo? Exatamente. Então eu olhei para o negócio do meu pai, pô, tava num mercado ascendente, que era o mercado de segurança eletrônica, tinha tudo para dar certo. Meu pai é um baita profissional do ponto de vista técnico, então ele sabe fazer, né? Ele conhece de sistemas, conhece de toda a parte técnica do negócio. Faltava o quê? Gestão. Gestão essa que eu tinha aprendido na minha carreira em empresas e multinacionais. E outra, se você tá puto aí, que você, desculpa a terminologia, né? Mas você tá não consistente, não feliz, por que eu tô fazendo essa empresa aqui?
Principalmente quem trabalha em multinacional. Aprende. Se essa empresa tá desse tamanho e ela roda desse tamanho, não é porque ela é vida louca, não. É porque tem alguma coisa por trás, tem minimamente uma gestão, uma organização, né? Então aprende, na hora que você for montar seu negócio, você vai ver a diferença. Viu, o pequeno ingênuo? Mas continuando. É isso aí. Então eu olhei para esse negócio e falei, cara, tá faltando só gestão. Alguém que saiba administrar um negócio para poder juntar com a parte técnica e juntar com o mercado promissor e estourar. E aí cair para dentro. Poderíamos parar aqui essa história e falar, meu Deus, tudo muito lindo, o Sérgio tá bem agora, o pai tá bem, não sei o quê, mas não é assim que funciona. Eu tinha muito o quê? Motivação, muita vontade, começar, né? Mas agora eu precisava continuar. E aí que tá, eu busquei capacitação. Eu busquei me capacitar. Eu não me apeguei somente ao conhecimento que eu tinha adquirido. Eu busquei a capacitação e isso faz total diferença, pessoal. Inclusive, foi buscando capacitação que eu entendi que o modelo de negócio que o meu pai adotava para a empresa dele não era promissor, não tinha futuro. Olha só o quanto isso é importante, Guilherme. Capacitação. Às vezes você está lá numa boa posição, com um ótimo negócio, com pessoas boas empenhadas ali para poder fazer dar certo. Só que por conta do modelo de negócio estar errado, aquele negócio pode fracassar. Aquela empresa pode fracassar por conta do modelo de negócio dela. Sabe quando a sua empresa está indo para um caminho, vendendo um produto, um serviço de uma forma, e aí você faz um pequeno ajuste, muda a forma de vender, muda o público, muda alguma coisinha e aí o negócio milagrosamente começa a dar certo? Não é milagre, pessoal. É modelo de negócio. Modelagem, né? E aí, buscando capacitação, eu adquiri o conhecimento, tive discernimento e, mais uma vez, sabedoria para colocar em prática. Fui lá e mudei o modelo de negócio do meu pai. Então, ele tinha uma empresa que vendia, instalava, agradecia o cliente, recebia o dinheiro e pronto, deu. Qual que é o problema disso? Todo santo mês, no dia 1º do mês, ele já começava o mês com uma conta a pagar, de custo, de despesa e nenhum dinheiro para receber. Então ele tinha que correr atrás dos clientes todo santo dia, toda semana, todo mês. Ele precisava de correr atrás do cliente para ter serviço, instalar, receber. Busca outro cliente, instala, recebe. E esse modelo, ele não é promissor do ponto de vista de ter continuidade. Você não tem previsibilidade. Então eu olhei para aquele negócio e falei, não, pera lá. A conta não fecha. Nós precisamos de recorrência. E esse foi o primeiro e grande divisor de águas na nossa história. Lá no comecinho, há 7 anos atrás, de ter tomado a decisão de não quero mais seguir nesse caminho de venda, quero ir para o caminho de recorrência. E aí nós conseguimos mudar o jogo. Na época, a gente identificou uma dor de mercado, que era a necessidade dos prédios substituírem a mão de obra humana de porteiros por tecnologia e estava-se começando a falar no Brasil do conceito da tecnologia de portaria virtual, que é a ideia de substituir a mão de obra humana em prédios verticais, né, por tecnologia. E aí a gente foi atrás de buscar quem é que estava trazendo isso para o Brasil, quem é que estava fazendo isso no Brasil. E aí encontramos uma empresa que estava começando, engatinhando com essa tecnologia. Começamos um relacionamento, um namoro que virou um noivado, que virou um casamento. E a gente nos tornou sócio desse grande grupo e ajudamos esse grupo de empresas a idealizar, a formatar a solução de portaria virtual. Cara, foi um estouro. Então, olha só, é o sentimento de indignação mesmo, né? Poxa, não dá para seguir nesse caminho, tenho que mudar para recorrência.
Uma vez que eu tive esse sentimento começa a gerar pensamentos. Poxa, onde é que eu vou buscar? Quem é que está fazendo? Quem é que está trazendo para o Brasil? Tem alguém que já está colocando em prática? Algum mercado? Em algum estado? Então, esses sentimentos geraram pensamentos e os pensamentos vão gerar o que? Ação. Pô, quem é que está fazendo? Deixa eu ir na feira de mostra de tecnologia para ver se tem alguém apresentando lá. Deixa eu pegar o telefone e ligar para as grandes empresas do setor de segurança eletrônica, ver se tem alguém já fazendo isso. Então, esses pensamentos geram a ação e a ação gera resultado. Perfeito. Foi porque a gente tomou a decisão de nos mover é que as coisas vieram. E uma vez que a gente fez essa sociedade com esse grande grupo, a nossa história começou a mudar. Porque antes eu tinha que correr atrás dos clientes para poder ter serviço e receber por esse serviço todo santo mês. Agora a gente começou a vender contratos. E na venda desse contrato, se hoje, nesse mês eu vendi 10, eu tenho 10 clientes pagantes. Se mês que vem eu vendi mais 10, eu tenho 20. Eu não tenho 10 mais, eu tenho 20. E depois eu tenho 30, e eu tenho 100, e eu tenho 1000, até chegar ao marco de 46 mil clientes pagantes dentro do grupo, recorrentemente. Você vê, é engraçado, né? Uma coisa interessante, né? Parece que hoje eu atendo mais quase 50 mil recorrentemente, né? Residências e também a parte empresarial. Hoje várias soluções, mas residencial, corporativo, predial, temos de tudo. E aí vai alguns aprendizados aqui, né? Às vezes você está com um negócio, né, que você está batendo a cabeça, pô, não vai para frente, não consigo vender, não consigo modelar e está próximo até a desistir, vou voltar para o CLT. E já aconteceu até comigo, né? Às vezes, pô, esse negócio está batendo, não vai virar. Se eu voltar aqui trabalhar para alguém, mas aí volta, não. Meu negócio é empreender, eu volto e não é só voltar e continuar batendo na minha cabeça, você tem que pegar novos repertórios, aí você vai, conecta com pessoas diferentes, você vai e faz um curso diferente e aí durante essa jornada você vai conseguir remodelar o negócio que foi no caso do Sérgio, a ponto de, quem sabe, chegar e fazer uma parceria, por exemplo, digamos, né? Hoje eu estou aqui conversando com o Sérgio, a gente vai num evento, pô, Sérgio, você mexe com esse negócio de automação, pô, eu trabalho com e-commerce, distribuição, pô, você tem esse produto, tem como a gente fazer uma loja junto, pô, vamos começar a vender isso, pô, daí surgiu um negócio, mas espera aí, o Sérgio tinha um produto e eu mexo com a venda. Para isso dar certo, a gente precisou se conectar, então ele precisou se mover até onde que eu estou e eu também precisei me mover até onde que ele estava, não caiu do céu. Então, mesmo que às vezes as coisas não estejam dando certo para a vida de vocês, movam-se, estejam em movimento, porque estando constantemente recorrente em movimento, pode ser que faça uma parceria com uma grande multinacional ou com uma grande empresa e se torne aí uma empresa multimilionária, como é a empresa deles que fatura aí múltiplos 9 dígitos. Sérgio, já caminhando aqui para o final, né? Eu gostaria, né, que você pudesse dar para as pessoas aí algumas dicas em termos de gestão. Tem muito negócio que está começando agora e tem alguns pilares essenciais para você analisar para gestão, igual você comentou lá atrás. Por que o negócio do seu pai não dava certo? Porque seu pai era muito bom na parte técnica. E aí também uma dica que deixo, né? Antes, talvez o Sérgio vai ter falado disso. Existe, galera, gente boa de negócio e gente boa do negócio. Né? Gente boa de negócio é cara de business, cara que sabe vender, cara que sabe organizar o rolê. Né? E, consequentemente, existem pessoas boas do negócio. O que é do negócio? Eu sei fazer muito bem essa xícara, mas não sei vender, não sei gerir a empresa dessa xícara. Juntando essas duas peças, vai embora. Né? E aí, Sérgio, só para caminhar para o final, qual dica que você dá para, principalmente o negócio que está começando? O que ela deve se atentar mais em termos de gestão? Show de bola. Primeiro ponto, tudo aquilo que você mede, que você consegue medir, você consegue depois analisar e consegue corrigir. Acho que o grande erro das pessoas, que principalmente que estão começando, é que elas não começam medindo. Quer simplesmente fazer. É aquele começar. Quer só começar. E sai fazendo e nada de... Quando entra no continuar, poxa, precisa de quê? De aprimoramento. E como é que você faz otimizações, aprimoramentos sem medir? Você não mediu, não consegue analisar, cara. Então,
acho que o grande erro de quem está começando é começar e não se preocupar em medir. Cara, cria lá pequenos indicadores que seja, né? 3 indicadores, vai. Anota no papel, não precisa de planilha, não precisa de software não, né? No Não, básico. esquece, né? Mas pô, que tipo de ação eu estou fazendo de venda? Quantos clientes estão me trazendo por cada uma dessa ação? E de forma que você consiga analisar isso e ver onde é que você está empregando a sua energia da sua empresa e que está te trazendo retorno. Poxa, muitas vezes, Guilherme, o empresário, ele investe, vou patrocinar não sei o que, vou enviar um funcionário para um grupo de networking tal, para não sei aonde e tal. Mas não mede, cara. E às vezes só por vaidade mesmo. Cara, fica lá drenando dinheiro, energia do time, energia da empresa como um todo, drenando, jogando fora, cara. Não é assertivo. E não se atenta, né? Não tem assertividade. Poxa, então o primeiro ponto é define esses pontos de medição. Um segundo grande pilar são pessoas. Por trás de todo CNPJ existem CPFs. E tem mais. O cliente, ele não quer comprar da tua empresa, cara. Esquece. Pessoas compram de pessoas. O ser humano, ele precisa se relacionar, cara. Quer ver? Prende uma pessoa dentro de um quarto, 1 ano, dentro de uma casa, cara, sem sair de lá. Ela morre. O que vai virar essa pessoa, cara? Não tem jeito. Pessoas precisam de pessoas. E o mesmo vale para o âmbito profissional e empresarial. Então, se preocupe com pessoas. Se você erra na contratação, no processo de seleção, você gasta 3 vezes mais com treinamento. Deixa nos comentários, você já errou recrutando alguém errado? Porque, nossa senhora, eu já quebrei a cabeça demais com isso. Então, se preocupe com isso. Medir, se preocupe com pessoas. E um terceiro ponto que é muito importante também é que toda empresa foi feita para ser vendida. Isso aí é interessante. Tem muita gente que acha que a empresa é a vida e continua a vida toda, né? E não prospera o negócio para já começar outro. Com certeza. E aí eu te falo, Guilherme, sabe o que acontece com essas empresas? Ela tem um teto e esse teto é o dono. Olha só, pesado, né? Poxa, mas o Sérgio começou essa jornada linda há 7 anos atrás. Por que não dar continuidade, fazer o negócio estourar? Porque esse negócio só vai estourar se tiver outras pessoas à frente dele que não o Sérgio. Porque talvez chegou no limite do Sérgio para aquele negócio. E ele precisa, para ter continuidade, ele precisa estar nas mãos agora de outra pessoa. Ponto, cara. Todo negócio foi feito para ser vendido. E isso a gente aprendeu na prática. Esse ano, 2021, completaram 7 anos do início da nossa jornada empreendedora. E exatamente nesse 7º ano, a gente iniciou um processo de venda da nossa principal empresa do grupo, que foi essa empresa que a gente começou 7 anos atrás. Você vê que bacana. Então, eu, Sérgio, acredito em ciclos de vida. E esses ciclos geralmente são formados por 7 anos. O 7 é o número do desfrute, né? Deus criou... E a gente entrou então em 2021 no 7º ano. E logo em janeiro, cara, desse 7º ano, já começou o processo. A gente recebeu uma ótima proposta para poder vender a nossa participação desse grupo de empresas para os sócios. E eu e meu pai tomamos a decisão de concretizar essa venda para poder tocar outros projetos. E é interessante isso, Guilherme, porque esse é o terceiro pilar, né? Eu falei sobre a importância da medição para o empresário, para a empresa, eu falei da importância de pessoas e a importância do desapego, cara. E a gente entrou nesse processo de desfrute, mas não desfrute do ponto de vista, agora eu posso pendurar as minhas chuteiras e viajar doidado com a esposa, com a família. Não é isso, cara. O desfrute é você ter um tempo de respiro para você entender aquilo que você vai fazer onde? No próximo ciclo. E é exatamente esse processo que eu passei no começo do ano e meados desse ano, então de 2021, eu tomei a decisão de entrar numa nova jornada, num novo ciclo, no ramo da educação. Então nós estamos agora, hoje estamos aqui, né, no mês de outubro, ano 2021,
a gente está iniciando, no início ainda, mas da maior universidade de empreendedorismo e negócios que o Brasil já viu. Nasceu, cara. Nasceu agora, tá 2021, e já vocês vão receber mais informações aí através da Universidade EPRO. Só uma dúvida. Meninos, tem mais 5 minutinhos? Mano, Pode tem fazer. 5 horas de podcast. Show. Sérgio, uma coisa interessante, né? O papo tá bacana, então eu vou esticar um pouco mais aqui esse podcast, né? Continua aí, pra você que está nos assistindo, já deixa o like aí, não pedi ainda, deixa o like, compartilha, manda para tio, vô, cachorro, periquito, papagaio, manda para quem você achar que deve receber essa mensagem aqui, porque tá muito bacana. E deixa aí nos comentários também, para saber se você é muito apegado às coisas, né, materiais, inclusive sua empresa. Você que é empresário está assistindo, se você pensa que vai ficar a vida toda com seu negócio. Que essa parte aí, né, de desapego do negócio, de ter ciclo do negócio, é uma coisa bem interessante. Porque pensa só, eu crio um negócio, faço ele gerar abundância e riqueza, faço ele gerar muito emprego, deixo ele rodando, ele vai continuar prosperando. Cara, se eu sou criador, eu já vou partir para outro para gerar mais emprego, para gerar mais riqueza, para gerar mais abundância. Eu sou muito desse, eu não vejo tocando negócio por longo prazo, até porque eu sou muito criativo, é sempre criando coisas novas ali. Sérgio, nessa lógica, né, dessa nova universidade que você está criando, né, você mudou aqui também recentemente para Alphaville, aqui em São Paulo. Inclusive, convido você a procurar eventos aqui na região, uma região, né, que você vai conectar com gente boa. E quem não quer prosperar vai ser repelido, acontecendo assim. Você pode ter na certeza que se você não fizer parte do network, você vai ser mandado embora, né, naturalmente. Cara, sobre ciclos, por que você tomou a decisão de ir para o mercado de educação? E aí, sobre isso, gostaria de saber, de entender. Eu acredito, Guilherme, que nós somos mensageiros nessa terra, cara. Todos nós somos mensageiros. E o que o mensageiro faz? Ele entrega uma carta. E aí o que muda de um mensageiro para o outro? O envelope. Então todos nós carregamos uma mensagem que é imutável. Eu, Sérgio, acredito nisso. A mensagem é imutável. Cada um é um mensageiro e o que muda é o envelope. Então nada mais é do que a sua arte. Aquilo que você foi chamado a fazer é o seu envelope, que está ali envelopando essa mensagem. Então eu, Sérgio, nesse ciclo de vida, entendi que o meu envelope é a educação. Então no ano de 2020 eu tive a grande oportunidade de fundar junto com meu pai o Instituto Seja Livre, um instituto sem fins lucrativos que forma pessoas para poder entrar no mercado de segurança eletrônica. Lá no BH? Em Belo Horizonte, a gente tem operação também em São Paulo e agora a gente está indo para o digital com uma plataforma de educação. Como é que chama? Instituto Seja Livre? Instituto Seja Livre. Procure no Instagram, se tiver link lá, entra no site e apoia também, viu? Então é um instituto de formação tecnológica, né, com base na segurança eletrônica e que forma pessoas, primeiro emprego, aposentados, desempregados. E eu falo que foi uma grande bênção, cara, a gente ter idealizado e fundado isso no ano passado, porque logo no começo do ano, né, em março, estourou a pandemia do Covid-19. Né? Se você está nos assistindo no ano posterior ao ano de 2021, a gente está passando aí por 2 anos de pandemia, né, que comprometeu todo mundo com esse vírus, que foi o Covid-19. E em março estourou isso no Brasil e o nosso instituto já estava pronto, estava rodando e estava de portas abertas para poder absorver toda aquela demanda de mercado de aposentados, desempregados, primeiro emprego, de pessoas que estavam buscando um novo recomeço, um novo ciclo, né? Um recomeço de vida, e a gente educa essas pessoas para eles se tornarem instaladores de sistemas de segurança eletrônica. Então, a gente entrou no mercado de educação no ano passado com esse instituto e isso abriu os meus olhos. Eu descobri que eu amava fazer aquilo. Educação. Então, eu, Sérgio, dedicava o meu tempo, né, de forma gratuita, voluntária, para poder educar essas pessoas. Falar de empreendedorismo, de vendas, de negócio, de mentalidade,
né? O meu pai falava ali da parte técnica, temos, né, outros instrutores também. Então eu me deparei com aquilo e vi que, poxa, tem algo que ardeu no coração. E aí no começo desse ano veio a calhar esse momento de venda, né, dessa principal empresa. E o que aconteceu? Liberou 70% da minha agenda. Então essa operação dessa empresa ocupava 70% do meu tempo. E aí foi então que eu entrei nesse momento de desfrute, que foi um momento de respiro, de pensar o que eu vou fazer com os 70% do meu tempo que vão ficar livre no meio do ano. Os caras que é bom de digestão, medem até a comida que vai comer, mede o tempo que vai mexer no celular, mede o tempo que vai andar. É um negócio meio paranoico, viu? Então toma cuidado para não chegar nesse nível, não, brincadeira. Então eu acredito, Guilherme, que se você quer construir algo grande na sua vida, cara, você tem que ter uma coisa: conexão com o Pai. Porque quando você tem conexão com o Pai e você entende o que Deus diz sobre você, você consegue pegar tudo aquilo que as pessoas dizem sobre você, reter o que é bom, anular o que é ruim, e você cria uma autoimagem sua baseado naquilo que Deus diz e não sobre o que os outros dizem. Isso aí é pesado. O olhar para dentro, cara, ele é muito importante. E tem uma história que exemplifica isso muito bem. É de um cara que vivia nos Estados Unidos da época, super bem de vida, muitas posses. E esse cara recebeu um chamado, né? Ardeu no coração dele a vontade de sair dali daquela terra de prosperidade, terra de riqueza, e ir para um outro lugar. Mas ele não sabia que lugar era esse. Ele não sabia, só estava lá ardendo no coração dele, que ele tinha que sair dali, ponto. E esse cara, ele tinha duas opções: ignorar essa voz, esse ardor no coração e continuar ali nos Estados Unidos da época, né, na maior nação, ou ouvir a voz, ouvir esse ardor e romper, ir embora para esse lugar que ele nem sabia. E esse cara decidiu, não tem nada a perder, na verdade tem a perder, né? As terras, riquezas, mas eu vou ver o que vai dar aqui. E esse cara foi. E ele foi caminhando a jornada, foi caminhando nessa viagem a essa terra que ele nem sabia que terra era, até ele chegar num lugar. Quando ele chegou, rapaz, era o Afeganistão da época. Então ele saiu dos Estados Unidos, terra de riqueza, de gigante, foi para o Afeganistão. E aí quando ele chegou, estava passando nessa jornada, chegou ali no Afeganistão, sentiu arder no coração e uma voz falando: é aqui. O pensamento qual que era? O primeiro pensamento que vem na tua cabeça, cara, que estava morando nos Estados Unidos, está viajando, parou no Afeganistão e sentiu a vontade de ficar ali. Pô, só tem uma coisa, só sou Deus que mandou, né? Porque o pensamento é: sai pra lá, Satanás, né? Essa voz não é de Deus, não, só pode ser de Satanás, né? Mas não, cara, esse cara decidiu ficar ali. E para quem conhece a Bíblia, essa é a história de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele e ir para uma terra desconhecida, Deus não falou para onde ele ia, cara. E sabe por que Deus... Só falou sai. Sabe por que Deus fez isso, Guilherme, dessa forma? Porque se tivesse dito, ele não ia. Exato. E mais, ele queria ver se Abraão estava disposto a dar o primeiro passo, cara. E sabe qual que é a moral dessa história? É que quando a gente olha lá para a história de Abraão, quando eu, Sérgio, olho para a minha história, eu entendo que a prosperidade não está na terra, não está no lugar. A prosperidade está dentro de você, cara. Estava dentro de Abraão, está dentro de mim. A prosperidade não está na empresa que eu construí. A empresa é muito pequena, cara. Perto de você. Perto de mim. Porque dentro de mim habita alguém que é maior do que todas as coisas. Então, para que eu vou olhar para a empresa e me apegar àquilo? É por isso que eu digo que toda empresa
nasce para ser vendida. Ela tem prazo de validade, cara. E isso vale para várias coisas na nossa vida e é por isso que existem os ciclos. É por isso que eu acredito nos ciclos. Show de bola. E aí, você pode falar qual que é a escola hoje de educação que você está criando? Posso deixar o link aqui embaixo para a galera que entrando acessar? Com certeza, a gente está na fase de construção da nossa plataforma educacional. Vai chamar ePro Academy. ePro Academy. Por que ePro? A gente acredita verdadeiramente, cara, que não existe empreendedorismo sem propósito. Massa. Show de bola. Eu vou deixar o link aí na descrição, vocês podem estar acessando, né? Dar o crédito lá. Cara, para fechar, 2 minutinhos, dicas sobre família, né? Porque uma coisa é o seguinte, né? Tem até um ditado, né, que o homem sem esposa, sem a família, não é um homem próspero, e você vem constituir isso muito de forma sólida. Você conhece sua esposa desde, né, da adolescência ali, barra juventude, tem hoje uma família incrível, já 2 filhos já. Cara, se eu dar assim 3 dicas, né, ou 5, ou sei lá quantas dicas você quiser rápidas, sobre como que a pessoa, né, pode ter premissas sobre como construir uma família sólida. Já caminhando para o final aí já. Show de bola. 2 pontos que eu vejo. O primeiro ponto é sobre balanceamento. As pessoas pecam em conciliar empresa-família por conta da busca pelo equilíbrio. E o equilíbrio, ele é ilusório. O equilíbrio, ele não existe. E quando você fica buscando o equilíbrio, né? Equilibrar, eu tenho que equilibrar minha empresa, minha família, eu tenho que equilibrar. A pessoa fica com tipo aquela imagem de um prato na mão, outro na cabeça, outro segurando assim. Ele não existe, cara. Existe o quê? O balanceamento. É você sentar lá com a sua esposa e falar, amor, eu vou entrar num período aqui agora de 3 semanas. Olha a importância da medição. 3 semanas. Você está fazendo um acordo, cara, com a tua esposa, que durante 3 semanas você vai entrar num fluxo intenso de foco na sua empresa e que vai durar 3 semanas para atingir o quê? Um objetivo estabelecido. Aí eu te pergunto, você consegue atingir objetivos que você não estabeleceu? Não consegue. Você consegue atingir objetivos sem ter aprimoramento, otimização no meio do processo? Não consegue. Todo dia é um novo dia, né? Precisa ter o quê, cara? Medição, fazer acordo. E aí você comunica isso para sua esposa e ela fala, não é? Tá tudo bem. Acordado não sai caro, né? Ou não, amor, dá para poder reduzir isso para 2 semanas, para tantos dias, né? A gente vai ter daqui tanto tempo, vai ter esse evento. Será que dá pra gente? É uma negociação, cara. A mesma negociação que você faz com o seu cliente, faz com o seu fornecedor, você tem que fazer com a sua esposa. Principalmente com ela, né? Então é o balanceamento. E passaram as 3 semanas, tem que tender para o outro lado. E aí você vai seguindo, é tipo o eletrocardiograma, né? Hora você está em cima, hora você está embaixo. Mas ao longo do tempo, na média, você vai estar balanceado. Então esse é o primeiro ponto. Balanceamento. Esqueça equilíbrio, o equilíbrio não existe, busque o balanceamento. Faça bons acordos, negocie e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Acordar não sai caro. É isso aí, acordado não sai caro. E o segundo grande ponto para conciliar empresa e família principalmente é você ter na sua mente, cara, que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. A empresa é passageira. Os relacionamentos, Sérgio, né, entre marido e mulher, eu acredito que não pode ser passageiro. É o único que não pode ser, né? Não dois relacionamentos que não pode ser passageiro. Você que um cara lá de cima e você que sua esposa, né? Mas tudo passa, cara. E essa união forte entre você e a sua esposa, tendo ela como imutável, que não se desfaz, e entendendo que tudo é passageiro, você consegue entender que, poxa, eu e a minha esposa somos a gente é mais forte e nós decidimos investir o nosso tempo nesse negócio, que é passageiro. Daqui a pouco nós decidimos investir o nosso tempo nesse outro negócio e nesse projeto e nessa ação social e nesse projeto com a comunidade, com a igreja. É uma decisão que parte do casal. E aí, Guilherme, tem outra história, cara, na Bíblia, que eu não vou contar, eu só vou mencionar. Deixa eu ver se vem pra galera. Mas que é da Torre de Babel, cara.
tem um código poderoso Gênesis 11. na história da Torre de Babel que diz que quando o povo entende que eles juntos são mais fortes, não tem ninguém que para, cara. Então quer dizer que quando você e a sua esposa entenderem que vocês são mais fortes juntos, ninguém para. Ninguém segura. Quando você e o seu sócio entendem, ninguém para. Olha só, código poderoso. Então, para um bom relacionamento fluir, balanceamento e esse senso de unidade, né? Pô, tamo junto e custe o que custar, venha o que vier, a gente vai junto até o final. É isso que precisa. Show de bola. Galera, a gente esteve aqui com o Sérgio, nem comentou as empresas, essas mais 20 empresas, mexe com o quê? Eu sei que mexe com e-commerce, com importação, distribuição. Hoje a gente está posicionado em vários segmentos e vários mercados. Então temos empresas de tecnologia, ainda é o grande foco a segurança eletrônica, tecnologia, né, segurança da informação. Temos várias empresas em distribuição, importação, revenda, prestação de serviço, locação de equipamentos nesse segmento. Temos também o lado de marketing, agora entrando em educação. Muito bom. Temos negócio de perder de vista. Muito bom. Se vocês quiserem entender mais sobre o Sérgio, como é que é seu Instagram? Sérgio Vilaca. Sérgio Vilaca 1. Sérgio Vilaca 1 vai estar aqui também na descrição, né? Muito obrigado a você aí que veio até no final aí, aprendeu sobre gestão, alguns tópicos sobre gestão, aprendeu sobre que algumas coisas na vida não estão com todas as respostas agora, mas que provavelmente seu passado vai dizer ou vai ditar parte do seu futuro sim. Então, você tem uma experiência, ela é única e que pode te dar um êxito lá na frente, né? E continua, se estiver dando ruim, procure conhecimento, procure network, procure novas portas, porque uma hora vai clarear, né? E seja sábio, né? Não adianta ter obesidade mental aí se você não tem um bom discernimento e se você não consegue pegar esse conhecimento e gerar em alguma coisa. Não adianta, né? Porque para ter resultado é output, é reação. Para ter reação você precisa de ação. Então, mais energia em ação. Sérgio, muito obrigado aqui. Você quer deixar alguma mensagem final para a galera? Primeiramente, obrigado, Guilherme. Obrigado aqui ao Bora Brasil Cast, né? Gerar mais emprego para o Brasil. O Sérgio já está fazendo isso aí já, atendendo mais de 50 mil estabelecimentos e residência. Espero que você que sua empresa gere emprego também para a nossa nação aí. Continua aí sua mensagem final. E eu convido todos vocês a, se tem que pegar alguma coisa desse podcast, alguma coisa, é você colocar em prática os 3 Cs. Começou, continua e conclui. Se você focar só nisso, cara, as coisas vão fluir na sua vida, eu tenho certeza. Show. Muito obrigado, né? Primeiramente a Deus e a você que assistiu e a galera aqui do CreateCast. Ô, meninos, vocês podem chegar aqui? Pra gente tirar uma foto aqui? Opa. Vocês conhecem o que é esses meninos? Se você precisa de um ambiente aqui na região de Alphaville, Barueri, pode vir aqui no CreateCast. É do Instituto, como é que é? Instituto Create, mexe com desde lançamento de infoproduto, brand, mas é coisa pra Dedéu. Entra aí no Instagram deles, XCreateCast. Se precisar de gravar seu podcast, pode vir aqui. Né? Como é que é? Que é seu nome, seu Instagram? Felipe. Ou Felipe Pacheco. Ou Felipe Pacheco. Desbloqueado. Desbloqueado? Desbloqueado. @ desbloqueado, porque você vai conectar com esse menino, chame ele lá, se precisar de alguma ajuda para desbloquear sua vida também. Muito obrigado, grande abraço e bora Brasil, tamo junto. Valeu! Galera, pô, brabo, hein? Queria parar mais de falar não, queria continuar falando aqui. Sérgio, foi bom demais. Tira uma foto nossa aqui pra... Tirou um monte. Então... Tira mais uma. Sérgio, cara, que história, mano. Show de bola, meu irmão. Arrepiei todo mundo. Pô. Emocionei. Sérgio, tira uma lá pra colocar de capa. Fico feliz. Bora. Tirar aí. Na capa do...